Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com você sobre o que você faz quando você tem que esperar o agir de Deus. Eu sei que um dos maiores testes que eu costumo falar para você, para cada um, na vida, nós passamos muitos testes, na nossa caminhada cristã, porque Deus ele tem um plano de nos amadurecer e de nos ensinar. E um teste que todos vão passar, é inevitável, e talvez seja um dos mais difíceis, é o teste do tempo. É saber, aprender a esperar a hora de Deus. E eu quero compartilhar com você nessa noite sobre o que você e eu precisamos fazer enquanto nós esperamos o cumprimento da promessa de Deus. Certamente você tem promessas de Deus na sua vida. Quantos tem promessas aqui que tem esperado já? Talvez você não tenha uma promessa assim que foi direcionada a você, mas você tem orado já por algo. Pela conversão de alguém, por uma cura, por filhos, por um milagre financeiro, não sei. Tem algo que você já está orando há um tempo e ainda não aconteceu. Você está passando pelo teste do tempo. E eu quero dizer para você, todos vão passar. Não é porque você está em pecado, às vezes vem essa acusação na sua cabeça, é porque Deus não fez, é porque será que tem erros na minha vida? Ah, Deus ainda não respondeu, já estou há anos orando por uma coisa e não aconteceu nada, será que é porque Deus está se desagradando de mim? Será que é porque Deus, eu estou falhando em alguma coisa? E se você fica tentando encontrar o erro, a possível causa dessa demora, eu estou aqui para dizer para você, Deus nunca se atrasa. Amém? Deus ele não se atrasa. Ele pode atrasar no nosso relógio, na nossa ótica, na nossa visão, ele pode. Não, Deus, eu já estou há anos pedindo, né? Já passaram tantos jejuns, eu já vou desistir, acho que Deus não quer dar. Mas você acaba se conformando. Talvez esteja atrasado no seu e no meu relógio, mas no dele ele nunca se atrasa. Deus ele age exatamente na hora correta, na hora mais apropriada. Amém, irmãos? Então todos nós, em algum momento da nossa vida, nós teremos alguma necessidade que nós vamos colocar diante de Deus em oração. E às vezes ele não vai responder imediatamente. Mas tem outras coisas na sua vida que você já pediu e Deus já respondeu. Sim ou não? Sim, mas tem outras que vai demorar mais. Por quê? Deus tem um plano específico para cada um. Não tem uma resposta única para todo mundo. Talvez a resposta mais apropriada seria: Deus está trabalhando na sua vida. Mas Deus tem uma resposta para cada uma dessas perguntas, para cada um de vocês. Na minha vida tem coisas que eu já estou esperando já há anos, 10 anos, outras há 12, outras há 2. Mas qual é a resposta? Deus está trabalhando na minha vida. Então, você e eu, nós precisamos, durante esse tempo de espera, saber tomar atitudes e posicionamentos que não vão atrapalhar o processo de Deus. Amém? O seu pecado, ele é um problema, pode te trazer muitos transtornos e consequências. Mas nem sempre é porque você pecou, porque a gente erra. Mas às vezes é a falta de posicionamento ou é a resposta que você não está conseguindo dar ou saber qual resposta dar diante da aparente demora. Amém? A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A esperança bíblica é a expectativa confiante de algo bom que vai acontecer. Então na Bíblia existe a fé e a esperança. Diga fé e esperança. Amém? O que é fé? Hebreus 11, 1. O que é fé? Fé é você acreditar como se já estivesse acontecendo, ainda que não esteja acontecendo. Fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, você tem certeza absoluta. Mesmo que você não esteja acontecendo ainda, você tem uma convicção de que vai acontecer. Amém? É a convicção de fatos, de coisas, de orações que não se veem.
E o que é esperança? Esperança é uma expectativa boa do seu futuro. Você tem boas expectativas do seu futuro? Ou você tem medo do amanhã? Ah, eu não sei como é que vai ser, e isso atormenta você. Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira às vezes é um pesadelo na vida de todo mundo. De muita gente, né? Todo mundo não. Porque é o começo, parece que é onde todos os problemas aparecem para você resolver. Parece que a maioria das contas resolve vencer na segunda-feira, né? Porque, não sei, mas às vezes é um tormento. O amanhã perturba você. Então o que é esperança? Esperança é você ter uma expectativa boa. Tenho desafios essa semana, mas eu sei que Deus está no controle. Eu sei que tudo vai terminar bem. Amém? Quando nós marcamos, todas essas vezes que a gente marca um evento, vem um pouco de dúvida, meu Deus, né? Será que vai ter gente o suficiente? Será que o dinheiro vai dar para cobrir o evento? Vem essas pressões. Você que tem um empreendimento, você tem noção disso melhor do que eu. Será que vai dar para fazer? É fé, viver pela fé. Mas a gente sempre tem uma expectativa boa. Não sei como vai ser, mas vai ser uma bênção. Amém? Na quinta-feira nós tínhamos 2 inscrições e nenhuma paga no encontro. Mas a gente continua pela fé, orando e crendo que Deus vai fazer. Amém? Chegou na sexta, né, aconteceu essas coisas, e o Carlos Antônio falou, amém. Eu gosto de pressão, porque quando tem pressão tem poder. Tem que ter pressão. E eu aprendi a lidar, porque a vida de um pastor é de pressão. Muita pressão. Então ou você aprende a lidar com ela, ou você vai viver a vida reclamando. Na vida, presta atenção, você tem que escolher quais problemas você vai resolver. Como você vai lidar com os problemas, porque você sempre vai ter problemas. Sempre. Você escolhe como você vai lidar. Quando você não tem dinheiro, você tem problemas. Quando você começa a ter dinheiro, você tem outros problemas novos, outros desafios. Quando você não tem filho, tem aquele desejo, né? Mas quando você tem filho, aí vem outros desafios, outros problemas. Então, sua vida nunca vai parar de ter problemas. Você escolhe como você vai lidar com eles. Se é com uma postura de fé ou se é reclamando e se fazendo de vítima. Não estão entendendo? Então, você escolhe. Mas essa é a diferença. Então, fé é você ter uma convicção. Eu criei, por isso falei. E eu pedi e eu creio que Deus vai fazer. Como? Aí já não é comigo. já não é com nós. É com Deus. Amém? Mas sempre com a expectativa que Deus está no controle. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, você precisa aprender a ter essa confiança no Senhor. Mas a fé e a esperança, qual que é a mais importante? As duas, elas trabalham juntas. Não tem como você ficar firmado na fé se você não tiver uma esperança, não tiver uma expectativa boa. Você não vai conseguir permanecer na fé se você não tem expectativas de que Deus vai fazer coisas boas na sua vida. Amém? Diga, eu creio que o Senhor tem coisas boas para fazer. Sabe por quê? Porque você é amado do Senhor. Amém? Pastor, eu sei, eu já ouvi muitas vezes que eu sou amado, mas a minha vida está muito difícil. Eu estou passando por situações que está muito difícil. Acredite em mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não sei o que você possa estar passando ou esperando. Vai cooperar para o seu bem. Porque Deus ama você. Então não avalie o amor de Deus baseado nas circunstâncias. Às vezes quando você ouve essa frase, que você é amado, e você está passando uma situação difícil, seu coração estremece. Meu Deus, será mesmo? Porque olha para a minha vida. Não avalie o amor de Deus nas circunstâncias. Porque circunstâncias passam. Hoje está ruim, mas amanhã vai estar bem melhor. Então não avalie o amor de Deus nas circunstâncias. Porque senão você ia ter dúvida, você vai ter dúvidas do amor de Deus, porque a vida do cristão é de desafios, é de sofrimentos muitas vezes. Avalie o amor de Deus baseado no que Ele já fez na cruz por você. Amém? Circunstâncias vêm e vão. Hoje está ruim, amanhã vai melhorar, depois vai vir outro desafio, mas depois vem outra vitória. O Senhor é com você. Não avalie Deus ou o amor dele por você baseado no que você está passando hoje.
Porque essa circunstância, essa situação que você está passando agora, vai passar, vai acabar. Dias melhores virão na sua vida. Então você é amado no dia que está ruim. Você é amado no dia que tá bom. Você é amado quando você fracassa. Você é amado quando você tem sucesso. Nós somos amados com 50 pessoas no encontro, mas somos amados com 18 também. Você é amado com sua célula cheia, mas você é amado com a célula vazia também. Deus continua te amando e a situação vai mudar. Amém? Tenha boas expectativas. Não é fácil, mas creia. Então eu quero falar para você algumas coisas, algumas atitudes, decisões, posicionamentos que você precisa ter enquanto você espera. Só para mim confirmar aqui, quantas pessoas estão esperando já há mais de 5 anos por um milagre? Poucas. Amém, tá bom. Mais de 5 anos. Amém. Essa palavra é para você também, mas é para todos. O que fazer nessa hora? Eu confesso para você. Vou começar falando de mim, para a gente ter uma identificação. Não tem nenhum super-homem aqui. Algumas dessas coisas que eu já estou esperando, eu já desisti em algumas ocasiões. Só que Deus me renovou e fez eu voltar a buscar. Então, se você já desistiu, não se acuse. Eu entendo, o Senhor entende, às vezes nós desanimamos. Eu já desanimei algumas vezes, outras, mas o Senhor veio e me renovou. Então, pode ser que você possa até ter desistido já daquilo que você está esperando e buscando. Ou talvez você não desistiu assim, não, eu não quero mais. Mas você parou de orar. Você não ora mais, Deus sabe que eu preciso. Eu já pedi. Quando for a hora, Ele vai fazer. Mas você não ora mais. Você não pede mais por isso. Você às vezes já nem lembra. Está lá, é uma memória distante. Se você está assim, essa palavra é para você também. Então a primeira coisa que você precisa fazer, se você está esperando por algum milagre, ou por alguma resposta de Deus, siga a última instrução que o Senhor te deu. O que quer dizer isso? Quando você começou a orar por isso, o que foi que o Senhor falou para você lá no início? Qual foi? Porque Ele sempre dá uma palavra. Antes dele fazer um milagre, Ele vai te dar uma palavra. Uma profecia, um versículo, um sonho, ou Ele vai falar com você. O que foi que Ele falou lá no início? Siga, fique com essa palavra. Porque o que Deus falou não muda. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então você precisa relembrar, lá do início, quando você começou a pedir, ou quando foi gerado no seu coração, esse sonho, esse pedido, essa busca. Deus te deu uma palavra. Volte para ela, permaneça nela. Amém? Fique com essa palavra que Deus deu para você. Essa direção que Deus deu para você. Amém? Fique com essa palavra. Por quê? Porque é ela que vai sustentar você nos dias difíceis. Mesmo que você não tenha sido sustentado por ela, volte para ela. Se você não lembra, nós vamos orar e o Senhor vai renovar essa noite no seu coração. O que foi que Deus falou para você lá no início, quando você começou a buscar por isso? Talvez não foi nem você que quis começar a buscar, foi algo que Deus gerou no seu coração. Melhor ainda, se foi Deus que gerou, é porque Ele quer fazer. Mas tudo tem a hora certa. Amém? Noé teve uma direção de Deus, lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 32. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos.
Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, nesse período aqui, a humanidade estava muito corrompida. Não muito diferente de hoje. Muito corrompida, moralmente falando. E espiritualmente também. Foi quando Deus decidiu trazer o dilúvio, né, o juízo sobre o planeta, sobre a humanidade daquela época. E ele levantou Noé. Você conhece a história, né, da arca de Noé. Deus escolheu ele para construir uma arca, colocar um par de animais, né, um casal de cada espécie, para recomeçar tudo. E a família dele, junto com com os filhos e as noras. Recomeçar tudo de novo. Só que do período que Deus chamou Noé e deu a direção, a instrução, a palavra para ele fazer, até o dia que ele terminou a arca e eles entraram, passaram 100 anos. Foram 100 anos de espera. Eles viviam muito tempo naquela época. Noé já tinha 500 e tantos anos já. Ou seja, do dia da promessa até o dia do cumprimento foram 100 anos de espera. Mas, com certeza, nesse período, Noé, com toda certeza, porque ele era humano como nós, ele deve ter tido vontade de desistir. Você acha que ele teve vontade? 100 anos esperando. Deus falou que ia fazer, o povo passava e via ele construindo aquele negócio enorme e começava a debochar. Olha lá o doido lá, ó, dizendo ele que vai chover e vai inundar tudo. Olha lá o doido lá, olha lá, olha lá. Cadê a chuva? Que dia que vai chegar? Você fala que vai chegar, cadê? E nada. E entra ano e sai ano e nada acontece. Eu acho que ele pensou em desistir algumas vezes também, porque ele era humano igual nós. Mas o que foi que fez ele permanecer? A direção que Deus deu para ele no início. Então, um dos segredos para você não esmorecer na fé é acreditar que o que Deus diz é verdade. Você crê que o que Deus diz é a verdade? Então, aquilo que ele falou que vai fazer na sua vida, não interessa o que aconteça, ele vai cumprir. Porque ele não mente. Pastor, mas e se eu não tiver certeza? Será que foi Deus mesmo que falou? E se eu estiver enganado? Pode ser isso também. Essa é a primeira acusação que vem na sua mente. Por isso você tem que estar firmado na palavra. Se Deus te deu uma profecia, busque ela, que ela esteja fundamentada na palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém? Amém? E uma das promessas que ele fez é: eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Uma outra promessa: tudo que você pedir no nome dele, ele vai te dar. Amém? Então fique com a palavra. Fique com o que Deus falou para você. O problema é que em momentos de impaciência, nós simplesmente nos esquecemos da última instrução. Qual foi a última instrução que Deus deu para você? Você precisa se lembrar. Qual foi? Pastor, não lembro. Vamos orar então para Deus renovar essa palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Amém? Eu vou te dar uma das instruções que Deus deu para você. Você e a sua casa vão servir o Senhor. Não, isso aí Deus nunca falou para mim não. Ele já falou na palavra. Está sobre a sua vida. Se Ele salvou você, essa palavra é para você. Você e sua casa vão servir ao Senhor. Fica com isso. Ah, mas será? Não, pode acontecer o que for. Ele falou. Vai cumprir. Quando? Eu não sei. Como? Muito menos. Mas se Ele falou, Ele não mente. Ele não mente. Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Por isso que é muito importante, não é uma frase bonita de efeito, você ter revelação de que você é amado. Porque quando você passa por esses testes, você precisa se firmar nisso. Deus ama tanto você, que Ele não vai deixar de cuidar de você. Deus ama tanto você, que Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Deus ama tanto você, que Ele não vai deixar você passar um problema que vai destruir você. Deus ama tanto você, que Ele não vai permitir uma tribulação ou uma pressão que você não suporte. Ele nunca vai permitir. Então, se tem pressões que você tem passado, Deus sabe a medida que você suporta. Mas Ele é com você. Amém? Qual foi a última instrução que Deus deu para você?
a respeito daquilo que ele vai fazer. Já que nós estamos conversando aqui entre família, vamos abrir o nosso coração. Qual que foi a última que Deus me deu? Eu fui orar, Senhor, olha eu aqui de novo. Eu creio que o Senhor vai fazer. E o Senhor falou, espera um pouco mais. Eu estou trabalhando. Só me resta esperar. Ah, mas é difícil. Não tem o que fazer. Vou te falar outras coisas que pode acontecer, mas não vai resolver nada, vai piorar. Só te resta esperar. Se Deus mandou você esperar, espera. É a nossa impaciência que não quer esperar. Não sabe esperar. Amém? Segunda coisa. Primeira é lembre-se da palavra que Deus te deu, da instrução. Segunda coisa. Não gere Ismael. O que é gerar Ismael? Fazer na sua força. Você conhece provavelmente a história? Abraão recebeu uma promessa, ele já estava com a idade avançada. E Deus prometeu que ia dar um filho para ele. Quem que prometeu? E aquilo que Deus promete, ele vai cumprir. Só que os anos foi passando e nada. A idade foi chegando, a energia acabando, o vigor acabando, e nada. A Bíblia não fala, mas ele era gente igual nós. Provavelmente, em algum momento a mulher, Abraão, você tem certeza que foi Deus que prometeu? Você não ouviu errado, não, foi para você mesmo. Porque olha aí, já tantos anos já passou e cadê o filho? Você tem certeza que foi você mesmo? Eu não estava falando do parente seu. Porque nada. E os anos foi passando e nada. Até que Sara foi tomada de impaciência e resolveu dar a serva dele, Agar, para se deitar com ela e gerar um filho. Provavelmente, ela deduziu. Deus prometeu foi só para ele, não foi para mim. Então Deus prometeu que ia dar um filho, era para ele, não para mim. Então eu vou dar a minha serva para gerar logo esse menino, para não atrapalhar, porque está demorando. O problema deve ser eu que estou atrapalhando o agir de Deus, porque eu não posso ter filhos, então o problema deve ser eu. Provavelmente pensou Sara. Então ela arrumou meios humanos de tentar acelerar o processo de Deus. Ele fez isso, nasceu Ismael, e o que aconteceu? Abraão teve um atraso de 13 anos na sua vida. 13 anos sem Deus falar com ele. Por quê? Força humana. Todas as vezes que você tentar fazer as coisas que Deus prometeu para você do seu jeito, você vai atrasar a sua vida. Porque você pensa que você vai ganhar tempo. Presta atenção. Está todo mundo me ouvindo? Essa palavra está falando com você? Toda vez que você tentar tomar um atalho no propósito de Deus, você vai atrasar a sua vida ainda mais. Diga misericórdia mesmo. Mas nós somos propensos a fazer isso. Nós somos propensos. Por quê? Porque o tempo passa e não acontece nada. Você fala, não, eu acho que Deus quer que eu tenha alguma atitude. Eu acho. E vai lá e faz. Faz as coisas do seu jeito. Tenta resolver da sua maneira. Mas só vai trazer atraso. Tanto que Deus rejeitou. Depois que Deus cumpriu a promessa e Isaac veio, teve um momento que Deus mandou Abraão sacrificar o filho dele. Nós sabemos que não aconteceu, mas ele pediu. E quando Deus vai se referir a Isaac, ele fala, pega seu filho, seu único filho. Mas ele já tinha Ismael, por que falou único filho? Porque Deus rejeita tudo aquilo que é feito na força humana. Diga, Deus rejeita tudo aquilo que é feito na força humana. Deus não abandonou, não, Ismael. Que às vezes a pessoa tem um olhar natural, pensa que Deus foi mal. Não, Deus fez outras coisas na vida dele, mas Ismael não servia para o propósito que ele tinha através de Abraão. Deus usou Ismael para outras coisas, cuidou dele. Mas ele não servia para o propósito, porque era fruto de uma obra humana, na força do braço. Amém? Porque nós precisamos lembrar disso. Deus, ele rejeita aquilo que a gente faz de errado. Amém? Você sabe disso. Tudo aquilo que você fizer de errado, ele vai rejeitar. Não você, mas ele vai rejeitar o que você faz. Mas tem um outro lado que a gente esquece também. Deus também rejeita tudo aquilo que a gente faz certo na força humana.
Você tem que lembrar disso também. Jeitinho brasileiro não existe com Deus. Vou dar uma mãozinha para Deus. É porque Deus está atrasado, então eu acho que Ele está com dificuldade. Eu vou me voluntariar e vou ajudar Deus. Atraso. E isso pode se aplicar ao que você está esperando. Às vezes você tentou converter a sua família do seu jeito e fez foi piorar. Agora você está com raiva de Deus e de crente. Força humana só atrasa as coisas. Não adianta você ficar apontando o dedo na cara dele e confrontando que ele tem que mudar de vida. Isso é força humana. Entendeu por que condenação não muda ninguém? Porque a condenação é fruto de ego e de indignação humana. Não há transformação de vida. Está entendendo? Diga, força humana não ajuda a Deus, só atrapalha. Uma vez perguntaram para um homem de Deus já muito experiente, um senhor de idade, perguntaram para ele, qual dica o senhor dá para um pastor que vai começar um ministério, para ele ter sucesso, né, na igreja como pastor, qual dica o senhor dá? Ele fala, você não atrapalhar Deus, está tudo certo, Deus vai fazer o resto. Se você não ficar inventando moda, não ficar atrapalhando Deus, inventando coisa que não precisa, Deus vai fazer o resto. E às vezes o que nos falta é isso. Às vezes a gente, no intuito de ajudar Deus, querendo tomar as decisões por conta própria, atrapalhamos mais do que ajuda. Às vezes você quer mudar você, do seu jeito, só atrapalha mais ainda. Quantas vezes você mesmo já tentou vencer um vício, um pecado na sua força, e você quebrou a cara e foi pior? Porque isso vai atrasar as coisas. Porque força humana não resolve. Sabe por que é tão difícil esperar Deus fazer? Vou falar de mim. Talvez você se identifique com isso. Por que é tão difícil esperar Deus fazer? Porque nós somos impacientes. Nós queremos as coisas rápidas, instantâneas. É isso que a gente quer, por isso que a gente tem dificuldade de esperar. Só eu que sou assim ou tem mais alguém assim? Aleluia. Ou misericórdia. Então lembra disso. Deus rejeita o que você faz de errado, ok. Mas Deus também rejeita o que você tenta fazer certo na sua força. Santidade não é fruto de esforço seu, é fruto de transformação. Não adianta você tentar ser santo na frente das pessoas, sendo que santo no sentido de ter uma vida reta, né? Porque você em Cristo já é santo. Amém? Não adianta você tentar, na sua força, tentar mostrar ser uma coisa que você não tenta ser quando ninguém está vendo. É força humana. Só vai atrasar as coisas ainda mais. Não adianta você chegar diante de Deus e tentar esconder a sua realidade. Chega diante de Deus e fala realmente o que está acontecendo. Rasga o seu coração para o Senhor. Amém? Obra humana só atrasa. Não ajuda em nada. Amém? Moisés é um outro exemplo que não está aqui, mas eu estou me lembrando. Foi um outro exemplo. Deus falou para ele, Deus não, né? Ele foi ouvindo, porque ele era filho de hebreu, mas foi criado como filho de egípcio no palácio. Ele deve ter escutado a vida toda que Deus um dia iria levantar alguém para libertar o seu povo. E por alguma razão, ou alguém deve ter falado para ele, ele descobriu que era ele. Só que ele tentou fazer isso na força dele. A Bíblia diz que tinha um egípcio maltratando um dos hebreus, que era do povo dele. Ele falou, opa, minha hora chegou. É agora. Olha Deus fazendo. Foi lá e matou. Foi pior ainda mais. Ele teve que fugir para não morrer. Ficou 40 anos escondido. 40 anos de atraso. Não era a hora dele libertar o povo ainda. Ele tentou fazer do jeito dele. Amém? Espero que Deus esteja falando com você. Deus tem coisas para fazer na sua vida. Se Ele não fez ainda, é porque não é a hora. Você tem que esperar. Se você tentar dar uma ajudinha, vai atrasar tudo. Tá, pastor, eu tentei dar uma ajudinha e agora? Atrasou, espera porque Deus vai fazer, mas agora vai dar uma atrasada. Meses ou anos, não sei. Paciência. Você vai ter que esperar. Então não gere Ismael. Por quê?
Porque para Deus, preste bastante atenção nisso. Para Deus, o período em que você vive na força sua, na carne, no natural, é total perda de tempo. Deus nem conta essas obras. Amém? Deus só aceita a obra que é feita pelo Espírito. Por isso que, às vezes, o processo de crescimento, ou até mesmo de prosperidade financeira na vida de alguém, ela demora mais. Por quê? Porque Deus primeiro precisa quebrar essa pessoa, ensinar ela a esperar. É uma ilusão você achar, não, eu vou abrir uma célula, no primeiro mês eu vou explodir, vou ter 30. É uma ilusão. Tem um processo. E esse processo muitas vezes é na vida do líder, de ser quebrantado e saber esperar. Aquele que dá a resposta mais rápido, cresce mais rápido. Mas não é da noite para o dia. Vocês estão entendendo? Na sua vida também. Às vezes você questiona Deus. Deus falou que Ele tem prosperidade para mim, mas cadê? Você está no processo. Ele tem. Mas é na hora dele. Amém? É na hora dele. Não seja impaciente. Fala para quem está do seu lado aí, não seja impaciente. E é difícil. Porque cada dia mais as redes sociais ela tem nos ensinado a querer tudo de imediato, né? De coisas rápidas. Às vezes a gente não sabe esperar nem numa fila chegar a nossa vez. Que dirá esperar a promessa de Deus cumprir. A nossa mente é treinada o tempo inteiro a querer as coisas rápidas. Só que aí, por causa disso, nós tentamos projetar isso em Deus. Com Deus não funciona. Diga, com Deus, todo mundo, com Deus, não existe atalhos. Não tem como. Se você tentar pegar um atalho, ele vai fazer você voltar e vai atrasar tudo, vai começar tudo de novo. Para qualquer área da sua vida. Você quer ter um relacionamento, você está orando, Deus não deu, você vai caçar. Você vai arrumar um relacionamento errado que vai atrasar a sua vida e muito. Porque você tentou fazer do seu jeito. Às vezes você entra até em emprego que não é a vontade dele para você prosperar e só está piorando. Ou seja, você está atrasando a sua vida porque você entrou no lugar sem consultar Deus. Está entendendo? Atrasa. Não faça as coisas do seu jeito. Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se você acredita nisso, você ainda vai ter muitos atrasos na sua vida. Você vai ter que aprender a esperar mais. Amém? Eu não estou dizendo que você não possa, durante esse processo de espera, se capacitar, se preparar, né? Cuidar da sua saúde, fazer o que, às vezes, coisas na sua vida que podem estar atrapalhando. Às vezes é uma enfermidade que pode estar te atrapalhando. Você pode cuidar da saúde para melhorar, mas você não vai fazer Deus fazer mais rápido por causa disso. Você só está se preparando. Amém? Tem a hora de Deus. Eu estou te falando isso porque essa frase martelou a minha cabeça muitos anos e doía. Na minha cabeça e no meu coração. Tudo tem a hora de Deus e a hora de Deus não é a sua. Diga amém. A hora de Deus não é a sua. Eu sei que você quer. Mas você sabe qual que é uma das principais características de maturidade? Saber esperar. Criança não sabe esperar. Ela dá birra, chora. E às vezes você faz isso com Deus. Você está dando birra com Deus. Deus, se você não me der, também não vou orar mais. Aí você acha que Deus vai falar, não, desculpa, então agora eu vou fazer na sua vida. Não funciona assim. Você quer saber se você realmente amadureceu? Você aprendeu a esperar. Pessoas maduras sabem esperar. Diga, pessoas maduras sabem esperar. Então quer dizer, pastor, que se eu estou impaciente com alguma coisa na minha vida que Deus não fez, é porque eu sou imaturo? Exatamente. Você entendeu. Você precisa amadurecer. Ixi, eu estou até antecipando aqui. Era um dos meus tópicos. Tá vendo? Não sabe esperar, chega a hora, né? Já vai atropelando o esboço tudo. Pessoas maduras sabem esperar. Você tem aprendido a esperar?
Não, pastor, eu estou esperando. Mas também tem uma outra coisa, não é fácil. A gente tem que aprender muito, né? Não é só esperar, é como você espera. Porque ficar esperando, balançando a perna o tempo inteiro com ansiedade, não adianta nada. Não é só esperar, é como você está esperando. Você está esperando com o coração alegre, grato, ou você está esperando reclamando? Ou você está esperando ansioso? Ou você está esperando com crise de ansiedade, perdendo noite de sono? Então não está esperando corretamente. Você está tolerando a espera, você não está esperando. Não vai adiantar. Ah não, pastor, e é difícil demais, como é que faz? Corre para Deus, só Ele pode te ajudar. Na sua força você não vai. Quarta, eu antecipei uma, que é a questão de crescer, de amadurecer. Então é a quarta. Não haja pela pressão das circunstâncias. Isso aqui também não é fácil. Pressão vem. E às vezes as pessoas vão te pressionar a fazer o que não deve ser feito naquela hora. Você tem que esperar. Amém. Não haja pela pressão. Saul, lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. A Bíblia diz que o profeta Saul era o rei de Israel. Samuel era o profeta. E Saul, juntamente com seus soldados, eles tinham que ir para a guerra, para a batalha. Só que o profeta falou, não vai enquanto eu não chegar e não fizer o sacrifício e abençoar vocês, porque Deus já falou que vai dar a vitória. Só espera. Isso aqui é um tapa na cara de quem é ansioso, né? Espera. É para esperar. Só que ele não falou quanto tempo que era para esperar. E passou 7 dias e nada. 7 dias. Ele achou que era no mesmo dia. 7 dias e nada. E o povo começou a pressionar. Ô rei, e aí? Ó, como é que vai ser? Vai ter o negócio ou não? Nós temos que ir para a luta. Começou a pressionar ele. E somente o profeta poderia fazer o sacrifício. O sacrifício era como se fosse hoje, orar, buscar Deus. Ele tinha que sacrificar um animal em adoração a Deus, que era no Antigo Testamento. E somente o profeta ou o sacerdote podia fazer aquilo. Quem não era, não podia fazer. E o povo começou a pressionar, e Saul não soube esperar. E ele foi lá e ele mesmo fez. Vamos fazer esse negócio logo e vamos resolver aqui a parada agora. Só que a Bíblia fala que logo depois, algumas horas depois que ele fez, o profeta chegou. Ele foi reprovado no teste. Mas sabe o que é mais doído? Vamos ler. Melhor, vamos ver na palavra. Esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. 9. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Logo depois, saiu-lhe Saul ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que você fez? O profeta perguntou. Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, ou seja, a pressão das circunstâncias. Samuel perguntou, e disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim e a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias. Fui lá e fiz o holocausto, o sacrifício. Não foi direcionado por Deus, ele foi forçado pelas circunstâncias. Toma cuidado. Tá na hora de tomar atitude, forçado pelas circunstâncias. Não tome decisões de cabeça quente. Você pode atrapalhar a sua vida ou até mesmo destruir a sua vida. Toma muito cuidado. Amém? Olha qual que foi a consequência. Então disse Samuel a Saul, procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Da mesma forma,
que Davi é lembrado hoje era para Saul ser lembrado, não era Davi. Era Saul que ia ter o trono estabelecido para sempre, e Jesus viria dessa descendência, dessa realeza, desse trono. Ele foi rejeitado, perdeu o reino, perdeu tudo. E você pode olhar que não foi um pecado assim, igual até o mesmo de Davi que caiu em adultério. Qual foi o erro dele? Não esperou a hora certa. Perdeu tudo. Tem pessoas que perdem família até o casamento porque não soube esperar a hora. Ele perdeu tudo, simplesmente porque não soube esperar. E o que fez ele ter essa atitude? Ele agiu por causa das pressões. Muito cuidado quando você estiver passando pressões financeiras com as decisões que você vai tomar, porque podem atrapalhar a sua vida ainda mais, ao invés de ajudar. Muito cuidado. Muito cuidado quando você vai tomar atitudes, quando você está com crise no seu casamento. Você pode tomar atitudes que podem destruir o seu casamento e não melhorar nada. Muito cuidado. Muito cuidado quando as pressões estão te cercando de todo lado e você age no calor do momento. Toma muito cuidado. Ao invés de você melhorar, você pode pôr tudo a perder. Tem gente que tira a vida do outro no calor do momento, pressão da circunstância, destruiu a vida dele. Toma muito cuidado. Na hora da pressão, evita tomar decisões precipitadas. Diga amém se você entendeu. Eu sei que não é fácil. Nós somos pressionados o tempo inteiro. Mas não é justificativa. Deus sempre tem um caminho de escape para aquele que busca Ele. Amém, irmãos? Isso é uma palavra muito séria para nós, de exortação. Você e eu podemos colocar tudo a perder por causa de pressões momentâneas. Pressões. E você põe tudo a perder ao invés de ajudar. Às vezes, eu já vi casamentos acabarem por causa, no calor do momento, falar o que não devia ter falado. Acabou o casamento. Por frases que não deveria ter falado por causa da pressão. Ou decisões que foram tomadas no meio da crise. E aconteceu o adultério. Pressão da circunstância. Toma muito cuidado. No ministério, não seja precipitado em desistir. Você não sabe o que Deus está fazendo. Às vezes você tem um chamado, você tem um ministério, Deus tem algo para você e por causa das pressões do momento você fala, eu quero desistir. Você está agindo no calor do momento, toma cuidado. Toma cuidado. Como era o nome do profeta? Elias. Estava lá na caverna. Tinha feito muitos milagres, mas por causa de uma ameaça ficou mal, foi se esconder na caverna. Deus foi lá conversar com ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu não quero mais. Todo mundo se dobrou a outros deuses, não quero mais, em outras palavras. Desistiu. Deus falou, tudo bem, volta lá, então unge outro no seu lugar. Poderia ser ele que poderia ter continuado. Deus ele vai tentar te fortalecer para você não desistir, mas se você insiste em desistir, fala, ok, então você quer desistir. Como estão entendendo? Espero que o Espírito Santo esteja falando com você. Presta atenção. Existem 3 tipos de vontade de Deus. Isso dá até uma pregação. Talvez eu possa pregar essa palavra domingo que vem. Você quer viver a vontade de Deus, amém? Mas qual delas? Tem 3 tipos de vontade. A vontade circunstancial, a vontade permissiva e a vontade perfeita. Qual das 3 você quer? Pastor, explica aí para nós o que é cada uma dessas. Você quer aprender? Acho que eu poderia falar o domingo que vem, deixar na expectativa, né? Deixar você na... Não, vou falar agora, porque eu sou gente boa. Não está no meu esboço, não, mas eu vou te falar. Dá uma nota aí, líder, porque não está no esboço que você vai pegar para falar na célula. O primeiro tipo de vontade é a circunstancial. O que é uma vontade circunstancial de Deus? É que Deus tem algo para você naquele momento, naquela circunstância, mas depois, em outro momento, já não é mais. Ele tem outra direção para você. Então, é uma vontade naquele momento, em uma determinada fase da sua vida, ou em um determinado momento.
Então, por exemplo, hoje Deus quer que você sirva Ele aqui em Aruanã. Mas, às vezes, não é para sempre. Pode ser que daqui a alguns anos a vontade dele te direcione, já seja em outro lugar, uma vontade circunstancial. Depende do momento que Deus está agindo na sua vida. Então, a vontade de Deus, talvez, é que você espere. Mas não quer dizer que você vai esperar o resto da vida. É só o momento. É uma circunstância. Nós chamamos de vontade circunstancial. Amém? A vontade permissiva, na minha opinião, uma das piores, é quando Deus permite algo que você está insistindo muito. Não é o que Ele queria, mas já que você insiste muito, Ele fala, então vai. É o que você quer, ele entrega a pessoa à mercê dos seus próprios desejos. Isso é um tipo de juízo, de disciplina. Não era exatamente o que Deus queria, mas você insiste tanto nesse erro, nessa questão, eu falo, então ok, é isso que você quer, então vai. Depois você quebrar a cara, você volta. É a vontade permissiva. Deus permitir você sofrer as consequências das suas escolhas é uma vontade permissiva. Não era o que Deus queria. Você não precisava passar por isso, mas já que você insiste, ok, vai. Você vai passar então. Está entendendo? Tem coisas na sua vida que você sofreu e hoje Deus reverteu em bênção. Amém. Ele pode reverter qualquer situação em bênção. Mas às vezes não era o que Ele queria para você. Às vezes você teve uma gravidez indesejada, Deus transforma em bênção. Pode restaurar tudo. Mas não precisava ter passado por aquilo. É uma vontade permissiva. Ela escolheu andar por esse caminho, então Deus não vai amarrar você. É isso que você quer? Vá, mas você vai sofrer as consequências. É a vontade permissiva. Amém? E a vontade perfeita? É o que Deus quer para você. É o plano que Ele escolheu para você. Deus tem um plano para você. Ele tem uma vida já escrita pelo dedo dele, para você viver. Só que Ele não vai forçar você a viver ela. Ele não vai te obrigar a fazer uma coisa que você insiste em não querer. Ele quer, Ele vai trabalhar, Ele vai arrumar, Ele vai deixar a vontade permissiva para você, às vezes, quebrar a cara, para Ele te trazer de volta para a vontade perfeita. Mas todo esse processo aí são atrasos que acontecem na sua vida. Mas Ele tem uma vontade perfeita para você, que é a de Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, qual das três você quer viver? Você vai viver a vontade de Deus, mas qual das três você quer viver? A decisão é sua. Se você não aprender a esperar o agir de Deus na hora certa, você deixar a impaciência, ou você viver baseado na pressão das circunstâncias, você vai viver a vontade permissiva muitas vezes. Vai ter que passar por ela, para você aprender a descansar e esperar. Então, você quer viver a vontade de Deus? Qual delas? A decisão é sua. Amém, irmãos? Já estou finalizando. Por último, penúltimo, eu tenho que falar esse outro aqui que é muito importante. São mais dois então. Penúltimo, aprenda a descansar. Esse aqui também não é fácil, né? Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então nós precisamos aprender a ter uma confiante expectativa do futuro. Então descansar, muitas vezes não é ficar de braço cruzado.
deixa a vida levar. Não, é continuar vivendo a sua vida dia após dia, mas com uma confiança que a sua hora vai chegar. Amém? Você precisa aprender a descansar. Diga, eu preciso aprender a descansar. Amém? Isaías 28:11. Isaías 28:11 diz... Espera, abrir? Pode abrir. Isaías 28:11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Ou em outras traduções fala, esse é o descanso. Aqui é um dos poucos lugares do Antigo Testamento onde fala da oração em línguas. Quando fala lábios gaguejantes e língua estranha, que é a oração em línguas que nós oramos mesmo. Os irmãos oraram aqui hoje no batismo do Espírito Santo. E ele está falando, esse é o descanso. Ou seja, orar em línguas é buscar um descanso sobrenatural. Quando você não sabe o que fazer, se você já ora em línguas, se você ainda não ora, busque isso no Senhor. Ore em línguas, o Senhor vai trazer o descanso sobre a sua alma, sobre o seu coração aflito. Aprenda a descansar em Deus. Descansar, diga descansar, é ganhar tempo. Então quando você descansa, você ganha tempo. Mas quando você vive angustiado, você está atrasando os processos na sua vida. Aprenda a descansar em Deus. E esse descanso você só encontra nele. Você pode tomar remédio que pode ajudar, amém. Você pode consultar profissionais, ok. Eles estão aqui para ajudar. Mas o verdadeiro descanso da sua alma só o Senhor pode dar. E esse descanso você precisa buscar nele. A promessa vai se cumprir quando você estiver descansando. Diga amém. Qual é a palavra que Deus liberou para você, que você precisa relembrar nessa noite? Deus manda falar para alguns de vocês, a sua bênção está mais perto do que você imagina. Nos melhores dias da sua vida, quando você estiver mais alegre, a promessa vai se cumprir. Amém? Aleluia! Deus quer que você receba a paz. A paz que excede todo o entendimento. Até chegar ao ponto onde não esteja nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A paz que excede o entendimento. Nos melhores dias da sua vida, a promessa vai se cumprir. Então você quer dar uma ajudinha para Deus? Dá essa. Começa a se alegrar até a promessa se cumprir. Porque a alegria atrai o favor de Deus. Diga, a alegria atrai o favor de Deus. A tristeza atrasa, é o contrário. Deus não gosta de ver você triste. Ele te ama tanto. Você pode até chorar, não tem problema, na presença dele. Mas ele não gosta de ver você triste. Não é a vontade dele te ver triste. Se alegrar é se apropriar da promessa. E por último, para nós orarmos, aprenda a orar no tempo de espera. Aprenda, quantos que eu já falei? Foi 5 ou foi 6? Alguém está anotando? Nem sei. Alguns aí. O último é esse. 6? Obrigado. Aprenda a orar no tempo de espera. Quando você para de orar, você desiste de buscar. Aprenda a orar. Ore. Orar pelo quê? Por aquilo que você está esperando. Não é falta de fé ficar repetindo todos os dias. Porque às vezes o inimigo põe na sua cabeça, não, se eu ficar falando todas as vezes, Deus vai achar que eu não estou crendo. Não, já você crê, mas você não está lembrando Deus, porque Ele não esquece, Ele está lembrando é você. Eu estou buscando uma promessa, então eu vou orar todos os dias por ela. Orar crendo que Deus vai fazer. A oração nada mais é do que o seu coração aberto e a mente aberta para você receber o que Deus tem para te dar. Deus não força, presta atenção, Deus não força a bênção na vida de ninguém. Amém? Ele não vai dar para quem não quer receber. Diga amém.
Ele não dá. Ele não vai dar. Pastor, mas eu quero receber. A maior evidência de que alguém quer receber algo é que ele está orando por isso. Está entendendo? Qual é a evidência que mostra que você quer algo de Deus? Você está orando por isso. Se você não está orando por isso, é porque você não está desejando. Deus não dá o que você não deseja. Ele não força a bênção na vida de ninguém. Diga amém! É confrontador? É. Mas essa é a verdade. Você deseja algo? Está orando por isso? Não estou não. Então você precisa passar a desejar a partir de hoje. Irmãos, eu quero que você chegue a uma conclusão. Não tem como viver uma vida cristã sem oração, sem buscar Deus. Você tem que acabar com essa conversa que você não tem tempo de orar. Quanto mais você fala isso, mais você atrasa as coisas na sua vida. Não adianta, não vai romper a sua vida se você não te arrumar tempo para buscar Deus. Não vai, não vai. Ou você arruma tempo ou se conforme com os atrasos na sua vida. Não tem jeito. Aprenda a orar. Aprenda a buscar, aprenda a permanecer na posição que Deus colocou você. Fique de pé onde você está. Aleluia. Glória a Deus. Fecha seus olhos. Nós vamos orar por você. Não importa o tempo que você tem esperado. Aprenda a esperar agora da maneira certa. Ah, pastor, já estou esperando há tanto tempo, eu nem sei se eu quero esperar mais. Deus vai renovar então no seu coração o desejo por aquilo que Ele prometeu. E eu oro nessa hora para que o Espírito Santo traga luz, para que você relembre de qual foi a palavra que Ele te deu no dia que Ele prometeu isso que você está esperando. Ele vai trazer luz. Ou Ele vai falar ao seu coração. Ele vai relembrar você. Coloca a música para nós. Eu quero que você comece a orar. Nessa hora. Orar pelo quê, pastor? Você vai orar pedindo agora aquilo que você está esperando há anos. Você vai pedir de novo. Você vai pedir de novo. O que você tem orado? Você tem esperado há anos que não aconteceu ainda? Peça novamente. Ah, pastor, eu não acredito mais não. Peça. Abra sua boca e Deus vai renovar a sua fé, renovar o seu desejo. Ele vai renovar a sua alegria essa noite, para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor na sua vida, na sua casa. Ele vai renovar. Em nome de Jesus eu declaro sobre você: Deus vai cumprir a promessa que Ele fez, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Em nome de Jesus, confie no que Ele falou. Ele não mente. Se Ele falou, vai cumprir. Não importa o tempo que demore. Quando Ele cumprir, Ele vai renovar a sua alegria. Ele vai renovar o seu vigor, a sua energia para você desfrutar da promessa. Fala para Ele. Tenha boas expectativas no seu coração. Em nome de Jesus. Tenha boa expectativa. Começa a visualizar a promessa se cumprir na sua vida. Ou talvez é mais de uma. Todas elas. Veja a sua casa se convertendo. Veja o milagre na sua vida financeira acontecendo. Veja a restauração do seu casamento. Às vezes você perdeu a alegria no casamento. Vai renovar em nome de Jesus. Porque foi Ele que estabeleceu esse casamento. E é Ele que vai sustentar. Renova as suas forças. Ele não vai te dar uma bênção para roubar a sua alegria, para você ficar entristecido ou desanimado. Ele te deu para você se alegrar e desfrutar.